Olá, seguidores! Os fatos ocorridos na história do caso de hoje é tão relevante que levantou um debate moral que ressoa de tal forma que provavelmente será um ponto eterno de discussão. Alguma vez você já se perguntou o que poderia fazer você se tornar um assassino? O que teria que acontecer na sua vida para você tirar a vida de alguém? Perguntas interessantes, não acha? E quem sabe, depois que eu contar toda essa história do vídeo de hoje, você terá uma resposta mais precisa para os atos de Vitaly Kolaev. Seguidores, para vocês entenderem esse caso, é importante que estejamos no dia 1º de julho de 2002, quando uma tragédia chocou o mundo e expôs falhas graves no controle do tráfego aéreo e na interação entre os sistemas anticolisão e instruções humanas. Esse incidente foi a colisão entre o voo Bashkirian Airlines 2937, um Tupolev Tu-154M, e o voo DHL-611, um Boeing cargueiro, no espaço aéreo no sul da Alemanha, próximo às cidades de Oettingen e Unterlingen, às margens do Lago de Constança. Esse fato resultou na morte de todas as 71 pessoas a bordo das duas aeronaves. Agora, seguidores, eu vou começar a falar sobre cada um desses voos que colidiram nessa tragédia. E eu vou começar pelo voo 2937 e seus passageiros. Esse voo da Bashkirian Airlines 2937 era um charter que partiu do aeroporto internacional de Domodedovo, em Moscou, na Rússia, com destino ao aeroporto internacional de Barcelona, na Espanha. A aeronave era um Tupolev fabricado em 1995 e transportava 60 passageiros e 9 tripulantes. O destino era Costa Dourada, na Catalunha, e a tripulação era experiente. O comandante Alexander Mikhailovich Gross, de 52 anos, tinha mais de 12 mil horas de voo, e seu copiloto cerca de 8 mil horas. Havia ainda mais um engenheiro de voo, um navegador e 5 comissários de bordo dentro da aeronave. Sobre o voo DHL-611, trata-se de um Boeing 757-200 que decolou de Bahrein com escala em Bérgamo, na Itália, rumo a Bruxelas, na Bélgica. A bordo estavam apenas 2 tripulantes, o britânico Paul Phillips, de 47 anos, com mais de 12 mil horas de voo, e o copiloto canadense Brant Campione, de 34 anos, com cerca de 6.600 horas de voo. Um voo de rotina que transportava carga e estava em sua fase final de cruzeiro sobre a Alemanha quando tudo aconteceu. O espaço aéreo sobre o sul da Alemanha era gerenciado pela SkyGuide, uma empresa suíça responsável pelo controle de tráfego aéreo na região. E é aqui, seguidores, que o fio condutor dessa história começa a aparecer, pois o centro de controle em Zurique estava em operação com pessoal reduzido. O único controlador aéreo que estava trabalhando naquele dia fatídico era Peter Nielsen, de 36 anos. E guardem bem esse nome. Um colega que trabalhava com ele naquele dia descansava em outra sala. Uma prática comum, mas contra os regulamentos da SkyGuide, porém tolerada pela gerência há anos. Outro fator nesse caso foi o sistema de alerta de colisão no solo, o STCA, que estava em manutenção com linhas inoperantes, dificultando assim o trabalho de Peter Nielsen. Às 21 horas e 21 minutos, o voo DHL-611 reportou ao controle da área de Zurique que estava subindo de nível de 26 mil para 36 mil pés,
de 8 a 11 quilômetros aproximadamente para economizar combustível, o que foi autorizado por Nielsen. Às 21 horas e 30 minutos, o voo 2937 também se comunicou com Nielsen e esse avião já estava em nível 360, mas o controlador não ajustou as altitudes, deixando ambas as aeronaves no mesmo nível de voo e em rotas convergentes, ou seja, elas estavam em rota de colisão uma com a outra. Às 21 horas, 34 minutos e 49 segundos, o sistema de alerta e previsão de colisão de tráfego do voo 2937 emitiu um alerta de tráfego e, segundo depois, uma instrução de subida para evitar o Boeing. Quase que simultaneamente, Nielsen, percebendo o que estava acontecendo, instruiu o voo 2937 a descer para 35 mil pés. Por seu turno, o TCAS do voo 611 instruiu seus pilotos a descer. E foi assim, seguidores, que o terrível acidente aéreo aconteceu. Agora vocês vão entender o erro que aconteceu aqui, que foi um erro fatal ocorrido nessa dinâmica dos controladores de voo. O TCAS é projetado para coordenar ações opostas entre as aeronaves, mas a intervenção humana de Nielsen contradisse o sistema. A tripulação do voo 2937, seguindo a instrução do controlador, iniciou a descida às 21 horas e 35 minutos. Já o voo 611, obedecendo ao TCAS, repetiu a instrução de descida do voo 2937 e ainda forneceu informações incorretas sobre a posição do Boeing, pois disse que estava à direita, quando na verdade estava à esquerda. Às 21 horas, 35 minutos e 24 segundos, quando faltavam apenas 8 segundos para a tragédia, a tripulação do TU-154 avistou o Boeing 757 vindo da esquerda e 2 segundos depois tentou iniciar uma subida desesperada. E o voo 611 aumentou a sua taxa de descida em resposta. Às 21 horas, 35 minutos e 32 segundos, as aeronaves colidiram quase em um ângulo reto a 34.890 pés. O estabilizador vertical do Boeing cortou a fuselagem do Tupolev, logo à frente das asas, dividindo o avião em 2 pedaços. O voo 2937 se desintegrou em pleno ar, espalhando destroços sobre o bairro de Brachelreuth, em Umberlingen. O voo 611, com 80% do seu estabilizador vertical perdido, entrou em um mergulho em espiral, caindo por mais de 7 quilômetros até colidirem com a área florestal perto do Teiserdorf. Todos os 69 ocupantes do voo 2937 e os 2 tripulantes do voo 611 morreram instantaneamente. A partir daqui, seguidores, uma verdadeira investigação foi conduzida, dando cobertura a esse caso, pelo Escritório Federal Alemão de Investigações de Acidentes Aéreos, que concluiu em 2004 que o acidente teve falhas de controle de tráfego aéreo e ambiguidades no uso do TCAS. O relatório final apontou que, dentre as causas, a falha principal foi da SkyGuide, pois apenas um controlador estava ativo. O STCA estava fora do ar e as comunicações estavam comprometidas. E esse mesmo relatório recomendou melhorias no treinamento de pilotos para priorizar o TCAS, padronização de procedimentos e aumento da redundância do controle aéreo. Bem, como vimos até aqui, tiveram muitas vítimas que perderam suas vidas, mas ainda, seguidores, tinha mais uma morte a ser contabilizada por causa desse acidente que iria acontecer tempos mais tarde. E eu vou começar a contar isso para vocês a partir de agora. Pois bem, seguidores, a partir de agora eu vou falar a vocês sobre o personagem principal do nosso caso de hoje, o arquiteto russo Vitaly Konstantinov
Kolaev, uma figura que desperta sentimentos intensos e contraditórios. Nascido em 15 de janeiro de 56 em Vladikavkaz, na então União Soviética, atualmente parte da Rússia, ele era um homem comum, um profissional talentoso e dedicado, até que a tragédia que foi narrada por mim até aqui mudou a sua vida para sempre. Kaloyev cresceu em uma família humilde de origem ossétia, de uma região semi-autônoma da Rússia. Era o mais jovem de 6 irmãos. Seus pais eram professores. Desde cedo se mostrou um estudante aplicado. Terminou a escola com honras, serviu o exército e formou-se em arquitetura. Seguidores, eu vou abrir um adendo aqui antes de continuar contando esse caso, tá? É o primeiro caso que eu faço envolvendo um russo. Então, assim, talvez eu tenha alguns erros de pronúncia, enrole a língua para falar, me atrapalhe um pouco. Por favor, ignorem isso, reconsiderem, melhor dizendo, porque, né, a língua russa é uma língua que eu não tenho conhecimento nenhum, entende? Então, assim, eu gostaria da compreensão de vocês, certo? Muito obrigado e vamos seguir o vídeo. Como arquiteto, Kaloyev liderou projetos importantes com o passar dos anos em Vladikavkaz, até o final dos anos 90. Em 1999, ele aceitou um contrato para trabalhar na Espanha, projetando casas para uma comunidade de imigrantes ossétios. Kaloyev era dedicado à família, mas esse trabalho era uma grande oportunidade para ele e por isso ele aceitou a oferta, mesmo que isso o afastasse de sua esposa, Svetlana, e de seus 2 filhos, Konstantin e Diana. Seguia tudo como planejado até o dia 1º de julho de 2002, quando Kaloyev esperava sua família, pois não os via há muitos meses, e com isso ele aguardava minuto a minuto a chegada da família no aeroporto de Barcelona. Ele esperava a família para um abraço pela saudade que sentia, só que a família nunca chegou. A esposa de Kaloyev se chamava Svetlana e trabalhava como diretora de uma filial local do Sberbank na Rússia. Konstantin, nascido em 91, era o filho mais velho do casal e na época dos fatos estava com 10 anos de idade. Seus interesses principais em sua curta vida foram astronomia e paleontologia. Já a caçula Diana nasceu em 98 e com apenas 4 anos era chamada pelo pai de princesinha. Pouco antes do acidente, ele a presenteou com um colar de pérolas. E guardem essa informação que é importante. E assim, seguidores, Svetlana, Konstantin e Diana estavam a bordo do Tupolev, que colidiu no espaço aéreo com o DHL-611. E como não há nada ruim que não possa piorar, havia também um grupo de crianças russas naquele voo para passar o feriado na Espanha. O que Kaloyev não podia imaginar é que, enquanto ele pedia para o tempo passar mais rápido, tudo já estava acabado. Sobre o céu de Umberlingen, no sul da Alemanha, o avião já havia colidido com um Boeing 757 de carga da DHL, e todos os que estavam nos 2 aviões tinham perdido suas vidas, incluindo a esposa e os filhos de Kaloyev. Assim que as pessoas do aeroporto foram informadas do ocorrido, Kaloyev embarcou em um avião e chegou ao local onde estavam sendo realizadas as buscas. Chegando lá, ele implorou às autoridades que o deixassem procurar a sua família entre os corpos. E assim ele foi autorizado. Bem, seguidores, essa parte da história aqui é para os emocionalmente mais fortes ouvirem, pois é muito triste. Kaloyev, em meio a tantos escombros, conseguiu encontrar o colar de pérolas que anteriormente ele havia dado para sua filha Diana de presente, lembram? E o mesmo estava quebrado.
Na sequência, ele já encontrou o corpo sem vida de sua filha, que parecia que ela estava dormindo, pois o corpo estava intacto. As árvores haviam amortecido a queda, porém, obviamente, a menina pereceu enquanto caía a mais de 10 quilômetros de altura. Svetlana foi encontrada em um campo de milho e Konstantin na estrada perto do ponto de ônibus. Para Kaloyev estava tudo acabado. Ele nunca mais receberia os abraços de sua família, que agora já não existiam mais. Compreensivelmente, os meses seguintes, Kaloyev mergulhou em uma depressão profunda. Não trabalhava, não vivia, voltou para a sua terra natal e não fazia nada que não fosse passar seus dias sentado ao lado dos túmulos da mulher e dos filhos. Ele transformou sua casa em um santuário cheio de fotos e lembranças. Porém, Kaloyev não aceitava o seu destino passivamente. Em seu âmago, ele se consumia em ódio por ver a sua família destruída. Bem, seguidores, um relatório oficial da investigação apontou falhas graves no controle do tráfego aéreo da empresa suíça Skygate, como já sabemos, e consequentemente que Peter Nielsen era o controlador de plantão daquela noite e que, se ele tivesse feito o procedimento correto, teria evitado essa catástrofe. E essa informação, meus caros, chegou ao conhecimento de Kaloyev e, logicamente, ele tinha finalmente alguém para direcionar toda a sua revolta. E tudo piorou quando a Skygate ofereceu uma compensação financeira de 160 mil francos suíços, valor acima de R$1 milhão na conversão para a nossa moeda, para que ele não processasse a empresa. Para Kaloyev, isso foi a gota d'água, pois ele enxergou a oferta como uma tentativa de colocar um preço em sua dor, um preço na vida de sua família, algo que fez com que sua angústia se transformasse em fúria. Kaloyev entrou em contato com a Skygate para se encontrar com Nielsen. Ele alegava que precisava de ao menos uma explicação ou um pedido de desculpas dele, mas as suas súplicas sempre foram ignoradas pela empresa. 2 anos após o acidente, em 24 de fevereiro de 2004, Kaloyev já tinha decidido como aplacaria sua dor eterna. Ele contratou um detetive particular para localizar Nielsen e descobriu que, nessa época, ele já tinha deixado a Skygate e vivia discretamente em Kloten, na Suíça. Kaloyev viajou para lá com fotos da família e uma faca. E agora vamos falar um pouco mais sobre o Peter Nielsen, uma vez que eu só dei algumas pinceladas sobre ele até o momento. Lembram que eu pedi para guardar esse nome? Pois então, como sabemos, ele era o controlador do tráfego aéreo e era nascido na Dinamarca em 1º de outubro de 1965. Na noite do acidente, Nielsen estava de plantão sozinho na torre de controle em Zurique, supervisionando o espaço aéreo no sul da Alemanha, e devido a uma série de falhas sistêmicas e erros humanos, ele não conseguiu evitar a colisão entre o voo 2937 e o Boeing cargueiro da DHL. Na ocasião dos fatos, Nielsen tinha 36 anos e era considerado um profissional experiente, com uma carreira sólida na Skygate. Ele era casado, tinha 3 filhos e vivia tranquilamente em Kotlen, perto do aeroporto de Zurique, quando teve o seu encontro fatal com Kaloyev. Para deixarmos claro aqui, nós não estamos aqui para julgar ninguém, e sim para expor os fatos. Na noite da colisão, o Nielsen enfrentava diversos problemas, como o sistema de alerta de colisão, TCAS da Skygate, que estava em manutenção. Ele estava sobrecarregado, monitorando várias telas sozinho devido à ausência de um colega que havia saído para uma pausa. Tudo aconteceu. E assim,
Nielsen emitiu uma instrução tardia para o voo russo descer, enquanto o TCAS a bordo orientava o piloto a subir, resultando na colisão com o cargueiro, que seguia instruções opostas. Segundo as informações, após o acidente, Nielsen ficou profundamente abalado. Foi afastado do trabalho e colocado sob proteção, pois ele recebia ameaças de morte, inclusive até mesmo do nosso protagonista de hoje, o Vitaly Kaloyev. E agora chegamos num ponto em que Vitaly Kaloyev conseguiu concretizar a sua vingança. Após descobrir a localização de Nielsen, através do detetive que ele contratou para investigá-lo, Kaloyev foi ao encontro do controlador de voo. Ao chegar à casa de Nielsen, Kaloyev bateu na porta da sua casa e quando ele apareceu. Foi então que o Kaloyev mostrou as fotos da sua família ao Nielsen e perguntou como ele se sentiria se visse os próprios filhos dele em caixões. E foi nesse momento, seguidores, que o Nielsen cometeu o seu maior erro. Ele reagiu com desdém, afastando as fotos que Kaloyev lhe mostrava com as mãos. E essa atitude foi entendida como inaceitável pelo Kaloyev, que furioso esfaqueou o Nielsen diversas vezes, tirando a vida do controlador de voo. Foi assim que o Nielsen morreu, nos braços da mulher e na presença dos filhos pequenos, que viram esse show de horror acontecer bem na frente deles. Kaloyev foi embora, talvez se achando vingado, pensando que a justiça havia sido feita. E aqui um adendo: vingança e justiça, na minha opinião, seguidores, são como água e óleo, as duas não se misturam. Uma coisa, para mim, não tem nada a ver com a outra, certo? Logo depois, o Kaloyev foi preso em um hotel próximo e durante os interrogatórios iniciais, Kaloyev estava em estado de choque e alegou não se lembrar claramente do ato, dizendo apenas que queria conversar e que Nielsen se desculpasse e visse as fotos de sua família morta. Ele alegou ter feito isso por causa da reação de desdém do Nielsen e não citou a faca que estava com ele. No dia 24 de outubro de 2005, teve início o julgamento de Vitaly Kaloyev no Tribunal Distrital de Zurique. Ele foi acusado de homicídio premeditado e a promotoria argumentou que o crime foi planejado, pois Kaloyev contratou um detetive particular em Moscou para encontrar o endereço de Nielsen. E depois ele viajou de Vladikavkaz para Zurique, hospedou-se em um hotel próximo à casa da vítima e ainda levava uma faca consigo. Testemunhas, incluindo a esposa de Nielsen, afirmaram que ele apareceu na porta, mostrou fotos e, após uma breve troca de palavras, ele atacou Nielsen com brutalidade, desferindo os golpes que tirou a vida do rapaz. A defesa de Kaloyev, liderada por advogados suíços, alegou que o ato não foi premeditado, mas sim um crime passional impulsivo, motivado por seu estado mental devastado após a perda da família. Eles destacam seu colapso psicológico, apoiados por testemunhos de seu irmão Yuri, que relatou que Kaloyev tinha vivido meses junto aos túmulos da família, e por avaliações psiquiátricas que apontaram para um transtorno de estresse pós-traumático severo. A defesa pediu uma pena mais leve, enquadrando o caso como homicídio culposo, ou seja, sem premeditação no planejamento do crime. Mas as alegações da defesa não foram suficientes e, em 26 de outubro de 2005, o tribunal condenou Vitaly Kaloyev a 8 anos de prisão por homicídio premeditado. A pena foi relativamente moderada para um homicídio premeditado, pois esse tipo de crime na Suíça pode ter pena de prisão perpétua.
O julgamento foi um ponto de tensão entre visões de justiça. Na Suíça, considerado um crime grave com atenuantes psicológicos, na Rússia, um ato de vingança compreendido culturalmente. Kaloyev apelou da sentença e, em 2007, o caso foi revisado pelo Tribunal Superior do Cantão de Zurique. Em 23 de maio de 2007, os juízes reduziram a pena para 5 anos e 3 meses, reconhecendo que a sua capacidade de discernimento estava severamente diminuída no momento do crime devido ao trauma. Como ele cumpriu 3 anos e meio de prisão desde a sua detenção em 2004, ele foi liberto em 13 de novembro de 2007, menos de 4 anos após o seu cárcere efetivo. Claro que essa decisão se tornou controvérsia na Suíça, onde muitos viam a pena como branda, e também na Rússia, na Ossétia do Norte, onde ele foi recebido como herói. Após a libertação, Kaloyev voltou a viver em Vladikavkaz. Ele nunca expressou remorso público, insistindo que Nilsen teve mais chances do que a sua família. Essa história que contamos hoje, além de muita discussão, inspirou livros, documentários e até filmes, sendo Aftermath o mais conhecido, já que o mesmo era estrelado por Arnold Schwarzenegger. Kaloyev, porém, criticou a produção, dizendo que o retratou como alguém em busca de vingança, algo que ele nunca quis. Hoje ele vive uma vida mais reservada, mas mesmo assim, para alguns, ele continua sendo um símbolo de vingança justificada. Um pai que defendeu a honra de sua família quando ninguém mais o fez. Para outros, é apenas mais um assassino que cruzou uma linha imperdoável e cometeu um ato vil. Mas ao final de toda essa história de dor extrema, concluímos que ela é um relato que nos mostra até onde pode levar a dor da perda, através de alguém considerado como normal. Uma pessoa que parecia inofensiva também pode se tornar um selvagem. Agora, você já pode responder nos comentários a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, lembram? Você se tornaria um assassino se acontecesse algo tão extremo que o levasse a isso? E mais uma perguntinha aqui para encerrar, ok? Você acha que Vitaly Kaloyev, quando tirou a vida de Peter Nilsen, cometeu um ato de vingança ou fez justiça com as próprias mãos? Sim, não. Por quê? Interajam comigo nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês será bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares das vítimas e deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. E não se esqueçam de ativarem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu trouxer ao canal. E vamos buscar os 10k, porque eu não vejo a hora de apresentar o caso da Boate Kiss aqui no canal para atender à vontade de vocês, ok? Me visitem lá na rede vizinha, onde o endereço aparece escrito aqui embaixo, e até o próximo vídeo.